desmembrar mais profundamente esse portal, onde a gente vai se aprofundar nele. Mas ele tem dois assuntos importantes que eu queria trazer, um agora e um outro na próxima gira. Que é a questão da ancestralidade, que a gente, quem frequenta aqui a aldeia já viu a gente falar bastante, mas é importante a gente estar sempre refalando, repetindo, para que a gente possa estar sempre refletindo a respeito. E sobre esses ritos de passagem, né? A gente não gosta muito de usar a palavra morte, porque a morte realmente é o fim, né? É o fim para quem está aqui, né? Em um recomeço de uma nova jornada. Então vamos falar de um portal de transcendência, que seria mais apropriado para nós que estamos aqui vivendo e batalhando aqui nessa vida, nesse momento presente, né? Quando a gente fala de transcendência, a gente tende a pensar em coisas muito bonitas, em fé, numa coisa iluminada e tudo mais, né? É uma palavra que sim fala disso, ela fala da luz que está depois do portal, né? Ela vai falar do que a gente alcança depois que a gente transcende, que a gente transpassa um portal. E esse é o momento do outono, onde a gente está tentando sim transcender, transpassar um portal. Um portal do que, vocês me perguntam? De evolução, de melhora, de renovação, de regeneração, em qualquer sentido. Seja no sentido material, seja no sentido da saúde, seja no sentido espiritual, seja no sentido emocional. São portais que abrem para nós. Mas quando a gente vai transpassar esse portal, a gente costuma esquecer do esforço que a gente tem que fazer para poder fazer essa travessia e ser bem-sucedido, né? Eu gosto muito de trazer as questões da nossa sociedade atual. Nós hoje estamos numa sociedade extremamente doente, principalmente no campo emocional e no campo mental. E sim, é uma questão mais ampla e coletiva. Todos nós, em algum momento, nos sentimos despertencentes, não conseguimos perceber o amor, a gente sente carências, a gente sente vazios. E muitas vezes, mesmo a gente olhando para dentro de nós, a gente vai entender que essas emoções, a gente nem sabe de onde vem, né? É aí que esse portal do outono é tão sábio, quando ele coloca a ancestralidade junto com essa transcendência. Nós herdamos muitas coisas, herdamos problemas, sistemas familiares, herdamos uma sociedade doentia, né? Herdamos costumes que nos levam a gente ficar mais fragilizados, mais enfraquecidos. Herdamos muitas coisas e lidamos com elas, e muitas vezes nós não sabemos de onde vem, o porquê vem, né? Como tratar disso, o porquê que eu me sinto assim, o porquê que isso está acontecendo comigo, o porquê que eu não tenho força, o porquê que eu não consigo reagir, porquê que eu não consigo transcender. Deixar o passado para trás, as coisas que não são boas, e me fortalecer em projetos do presente, me projetar para o futuro, né? O porquê que isso acontece conosco? Porque somos resultado de gerações e gerações e resultados de uma sociedade doentia. Hoje, nos tempos de hoje, isso está ficando cada vez mais evidente, né? Então a gente pode observar aí mesmo os algoritmos da internet, na qual você, por exemplo, vai buscar uma palavra como como me curar da depressão.
E aí você vai passar um ano recebendo vários estímulos a respeito de depressão, de tristeza, pelo próprio algoritmo. A gente mergulha em situações, a gente é tragado e completamente identificado pelas nossas próprias dores, porque elas estão nos outros. Quando a gente tem dificuldade de lidar com amor de pai e mãe, com amor de família, com amor da sociedade, com o que a gente entende de o que a gente acha correto, né? De estar ali, de ter uma vida melhor, de se ajudar, e a gente não encontra a resposta no outro, a gente tende a mergulhar nessa dor e se identificar cada vez mais com ela. É importante nós entendermos isso, porque sim, é necessário um grande esforço de cada um de vocês para que a gente não entre na onda. Nós já carregamos muitas questões. Acredito que todos vocês aqui, né, vêm em busca de respostas para suas dores pessoais. Assim como eu também carrego as minhas, né? Nós precisamos compreender isso, mesmo que a gente não entenda racionalmente o porquê que eu tenho essa dor. Ah, é por conta disso, é por conta daquilo. Vejam bem, muitas coisas são herdadas e sentimentos muitas vezes não são explicáveis. Nós precisamos aceitar e ser flexíveis diante disso. É por isso que é tão importante a palavra transcendência. Muitas vezes a gente vai precisar trabalhar uma autoestima dentro de nós, uma potência dentro de nós, uma fé em nós mesmos, um amor próprio, uma autoconfiança, para que a gente tenha esperança e fé para transcender essas dores. E nesse momento, a gente precisa entender o esforço que nós precisamos fazer para isso. A gente vai precisar, sim, se desidentificar do que a gente está encontrando ao nosso redor. E sim, é complicado, é difícil. Você vai para o seu trabalho e está todo mundo reclamando. Você vai na fila do banco e está todo mundo brigando, discutindo. E nós, seres humanos, somos contamináveis. Nós viemos aqui hoje para que a gente pudesse pegar um axé melhor, para que a gente pudesse se sentir melhor. Por quê? Porque todos nós estamos buscando isso, estamos louvando o silêncio, a meditação, a sabedoria diante das entidades, e isso gera uma energia na qual a gente se sente acolhido, quentinho, se sente bem. Nós precisamos entender que muitas vezes, quando a gente vai lá para fora, a gente não encontra isso. A gente encontra o contrário. E a grande maioria das vezes, eu diria que 99% das vezes, vamos ser contaminados e vamos entrar na onda. A dor do despertencimento, por exemplo, é uma grande carência de amor que a gente projeta no outro. A gente projeta na sociedade, na família, nos amigos, no companheiro, na companheira, nos filhos. Essa é uma dor que a grande maioria das pessoas carregam, porque a nossa sociedade ela é extremamente capitalista, individualista, egocêntrica. A estrutura da nossa sociedade não apoia o pertencimento. Porque o pertencimento fala de união e comunidade, não é? Então, a nossa estrutura social não apoia isso. Nós precisamos compreender isso para que a gente pare de buscar lá fora e esperar que o outro nos entregue, que essa sociedade nos entregue.
ela é a mesma para todos. É o que está acontecendo nesse momento do planeta, né? Para a gente alcançar a transcendência, a gente vai ter que trazer um esforço maior. A gente vai ter que vencer essa maré tão contaminante. Essa maré que hoje todo mundo carrega dentro do bolso no celular, né? E dá essa sensação de que você está sozinho, mas ao mesmo tempo tá todo mundo te influenciando, fazendo você se sentir, alimentando as suas dores, as dores da sua criança ferida, né? Nós precisamos entender isso para que a gente possa praticar no nosso dia a dia meios, formas de a gente se blindar disso, para que a gente tenha força, esperança, autoestima, confiança para transcender e passar a sermos influenciadores e não influenciados. Vocês já ouviram bastante, né? Nossa, quando você chega, qualquer pessoa, uma pessoa mais alta astral, nossa, a energia muda, a energia vira. Uma pessoa que chega simpática, agradável, trazendo alegria para o ambiente, ela vira mesmo o ambiente. Todo mundo já percebeu isso. E nós precisamos começar a entender que a gente precisa mudar de lado. A gente precisa começar a ser essas pessoas. A gente precisa começar a influenciar as pessoas de uma maneira positiva, que é a forma como nós mesmos queremos nos sentir. Quando eu busco isso no outro, exijo do outro, sim, porque nossa criança ferida, ela é mimada e exigente. Ela entende que ela está em escassez, que ela não tem, que ela passa fome, que ela não é vista, que ela não é considerada. E a gente passa a se comportar como a criança se comporta mesmo, birrenta. A gente vai lá e fala, não, olha pra mim, me dá atenção. E a sociedade não vai responder isso. Ela vai responder o contrário. Ela vai reforçar o padrão. Ah, eu também. Ah, eu tô tão triste. Ah, eu também sou assim. Ou ela vai... a dor da pessoa, o mau humor da pessoa vai acabar te ferindo ainda mais. Virar esse jogo é uma decisão. Nós aqui, nessa dimensão, a gente tem pouco livre-arbítrio. Quem tem o verdadeiro livre-arbítrio é o nosso Ori, nosso espírito maior. Nós aqui temos pouco livre-arbítrio, se a gente parar para pensar. Porque a gente herda tanta coisa, tem que lidar com tanta coisa. Né? A gente fala, se eu pudesse escolher, eu não teria escolhido isso. Porque o livre-arbítrio é algo maior. Geração após geração, vamos herdando dores, vamos herdando desafios. Dentro disso, nós precisamos tomar essa consciência. E é isso que a gente entende aqui na aldeia como despertar espiritual. Despertar espiritual não é ver um anjo ou um espírito, ou entrar em estado de graça, também é. Mas não é somente isso. É um posicionamento. É uma escolha. Não acontece assim, eu sou tocada. Esse toque que a gente busca, que é essa busca por esse despertar, essa iluminação que traz essa nova perspectiva, essa transcendência, ela é uma busca.
Assim como a gente entra numa faculdade, estuda e se forma. Esse é o verdadeiro despertar espiritual. E ele vai começar dentro de vocês, com a sua autoestima, a sua confiança e a sua fé. Não é somente o que falam para nós, é também aquilo que a gente realmente vai buscar. Não estou falando aqui que isso é fácil, porque eu sei que não é. Eu estou nesse caminho há muito tempo. E eu sei muito bem o quanto eu chorei na minha caminhada. Mas é importante a gente perceber e compreender como o passo que a gente tem que dar em direção a essa fé, a essa confiança, a essa força que a gente tem que conquistar, está também dentro de nós. Quando a gente fala que vai lá na gira, conversa com o caboclo, conversa com o guia, conversa com o Exu, conversa com a pombagira, é porque a gente está buscando, a gente está verdadeiramente exercendo a nossa esperança, a nossa fé em uma transcendência. Mas não são eles que vão dar para vocês. Vai ter que começar. Quando a gente busca algo, a gente encontra apoio, união. Por isso que a gente fala aqui tanto em família. Porque sim, é importante construir uma família forte e resistente para que a gente possa ter suporte diante dessa sociedade que só reforça as nossas dores. Quando a gente está com pessoas ao nosso redor, buscando, influenciando a gente na mesma caminhada, fica mais fácil. Essa é a união familiar que a gente precisa. Mas lá fora, nós vamos ter que ser os influenciadores. A gente não precisa sair falando da nossa religião, dos nossos ritos. Cada um faz as suas escolhas. Os ritos, a religião é uma forma da gente se auto-apoiar dentro da nossa própria vida, dentro da nossa própria caminhada. E a gente deve respeitar a fé dos outros. A atitude verdadeira de despertamento espiritual, ela é muito simples. De verdade, ela é muito simples. É eu escolher estar melhor sempre. É eu perceber aquilo que está me influenciando, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, como eu me comporto. Vocês que estão sempre aqui com a gente, sabem o quanto a gente fala de comportamento. Sabe por quê? Porque quando você trata mal uma pessoa, é isso que vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. Não adianta ter o caboclo, o guia do seu lado. Se você tratou mal a pessoa, você infligiu a dor a ela. E você não gostaria de ser tratado mal também. Não é verdade? Por isso que eu sempre falo, são nas pequenas coisas que a gente realmente vai trilhar um caminho da espiritualidade. Que a gente vai trilhar um caminho em busca dessa transcendência, para que a gente melhore. Nós precisamos ser pontos de luz lá fora. E principalmente um ponto de luz para nós mesmos. Porque o ser humano nessa vida precisa ter esperança. Precisa ter propósito. Quando esse propósito, essa visão, ela está negativada, ela está pessimista, ela está negativa, a gente vai produzir uma vida negativa, pessimista. Porque tudo é o estado de espírito. Se você está se sentindo triste, a vida é triste.
Se você está se sentindo feliz, a vida é feliz. Não estou dizendo que a gente não vai viver tristezas, nem desafios, e nem que a gente vai, de vez em quando, ser sim influenciado por energias adversas. Mas eu estou dizendo para que a gente esteja mais atento a isso e se perceba melhor. Porque senão a gente vai levando um dia após dia dentro do mau humor, dentro do egoísmo, dentro do pessimismo. E quando a gente vê, a gente tem uma semana péssima, um mês péssimo, um ano péssimo, anos péssimo. E a gente começa a atrair a verdadeira morte. A morte dos sonhos, a morte da vida, a morte das relações. Quando na verdade a gente quer prosperar. É o desejo de todo ser humano. Então a proposta aqui é para que a gente entenda que esse despertar espiritual, esses portais que se abrem, principalmente agora, nesse outono, onde abre-se um novo portal, estamos diante desse novo portal, a gente possa ser corajoso, forte, para lidar com as questões sombrias que vão chegar no nosso coração, para que a gente possa compreendê-las e fazer novas escolhas, para que novos caminhos se abram. Isso é o que a gente chama na Umbanda de caminhos abertos. Axé? Axé. Uma boa noite para vocês.